Abram comigo, por favor, o Santo Livro, em Marcos capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 25, até o versículo 34. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, a NVI. Então, na minha Bíblia não tem título. Pode ser que na tua possa estar aí a mulher do fluxo de sangue. Obrigado. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo fale por mim. O título da mensagem é: você é multidão ou você faz a diferença? Amém? Bom, a palavra do Senhor, ela está dividida entre Antigo e Novo Testamento, certo? Pergunta aos irmãos aqui presentes: aonde termina o Antigo Testamento? Amados, que livro termina o Antigo Testamento? Gente, é só abrir aí no índice. Que livro termina o Antigo Testamento? Malaquias. E aonde começa o Novo Testamento? Mateus. Agora eu faço uma outra pergunta aos irmãos: aonde termina a Antiga Aliança? A Antiga Aliança termina onde? Pegou, gente? A Antiga Aliança termina na cruz do Calvário, com Jesus dizendo: está consumado. E a Nova Aliança, ela começa com a ressurreição de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João estão no Novo Testamento, mas Mateus, Marcos, Lucas e João apontam ainda para a Antiga Aliança. Para vocês entenderem, em Mateus 10, do versículo 5 ao 15, Jesus separa os discípulos e os envia. E ele diz assim, vão pregar as ovelhas perdidas de Israel. Em Mateus 5,17, Jesus ele fala: olha, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumpri-la. Quando a gente está em João 8, no versículo 1 ao 11, conta a história da mulher que é pega em flagrante adultério. Os fariseus vêm, lançam essa mulher aos pés de Jesus e falam assim, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E tu que dizes? Jesus responde: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ninguém apedreja. Então Jesus ali já começa a trazer o entendimento do reino para aquele povo. Em Marcos 2, nos versículos 23 ao 27, os fariseus que estavam sempre vigiando Jesus e seus discípulos, vê os discípulos colhendo espigas de milho
no sábado. E eles observavam muito bem as tradições. E ele vai interrogar Jesus sobre os discípulos estar trabalhando no sábado. E Jesus traz à memória deles o quê? Que Davi, quando estava com os seus soldados, com muita fome, chegou no templo, chegou para o sacerdote Abiatar, perguntou se tinha pão. E o sacerdote respondeu, só tem os pães da presença. Davi falou, me dá esse mesmo. E Davi comeu os pães da presença, que somente os sacerdotes poderiam comer. E Jesus fala para eles, ei, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mostrando o quê? Que o homem é muito mais importante do que a lei. E por que eu estou trazendo esse entendimento para vocês? Porque nós acabamos de ler acerca da mulher do fluxo de sangue. E em Levítico 15, do versículo 19 em diante, a lei fala acerca do período menstrual das mulheres. Naquele período, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era considerada impura. Não só fisicamente, como também religiosamente. Tudo que ela tocasse se tornava impuro. A cama que ela deitava, se alguém tocasse, esse também ficava impuro. E não poderiam entrar no templo. E quando passava o período menstrual, ela tinha que esperar mais 7 dias. No 8º dia, ir até o sacerdote, oferecer uma oferta, para aí sim, ele poder dizer, você agora está limpa, você agora está pura. E agora a gente está falando de uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo, uma hemorragia que não cessava. E diz a palavra que quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu e declarou que se tão somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Em Romanos 10, no versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E sempre quando eu falo de fé, e até Jesus voltar, eu estarei explicando isso toda vez que eu falar de fé, que fé não é a mesma coisa que pensamento positivo. Se não vem da palavra, não é fé. Fé só pode ser produzido pela palavra, pela pregação da palavra, pelo exame das escrituras. Passou disso, é pensamento positivo. Não é pecado. É bom que você tenha um pensamento positivo, gera ânimo em nós, mas nós não podemos confundir pensamento positivo com fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. E no mesmo capítulo, no versículo 3, diz que pela fé entendemos que os mundos e tudo que nele existe foram criados por Deus. É por isso que ninguém, por mais espiritual, mais ungido, mais cheio do Espírito Santo, mais profundo nas Escrituras, entendido em física, em toda a ciência, essa pessoa nunca vai conseguir provar a existência de Deus. Como assim, Carlos? Porque Deus é fé. Nós podemos provar que existe um Criador, mas não podemos provar que esse Criador é Deus, porque Deus é fé. Você poderia provar a existência de Deus? Você crê nele? Você crê que ele criou todas as coisas? Posso usar só uma lei. A lei da biogênese diz que vida só provém de vida. Então, o Big Bang, aquela explosão, de acordo com essa lei, não pode gerar vida. Mas um Deus vivo gerou seres vivos. Então, podemos provar que existe um Criador. E se eu perguntar para você assim, de acordo com o que você leu, quando que essa mulher foi curada? O que você responderia? Quando que ela foi curada? Quando ela tocou nas vestes de Jesus, certo? Mas de acordo com Hebreus 11:1, ela não foi curada quando tocou nas vestes de Jesus.
De acordo com Hebreus 11:1, ela foi curada quando ela creu. Quando ela tocou, a cura se manifestou. Mas a cura passou a habitar, vamos dizer assim, o seu organismo a partir do momento que ela creu. E eu quero trazer aqui para você alguns desafios que essa mulher enfrentou. Primeiro, diz a palavra que era 12 anos de fluxo constante. Eu não sei se ele era contínuo, se ele não cessava em hipótese alguma, ou se ele ia e voltava, mas a Bíblia diz que era uma hemorragia. E ela ficou 12 anos com essa hemorragia. Algumas coisas nós podemos considerar sobre isso. Ela tinha pouca energia. Provavelmente ela era anêmica. Provavelmente tinha muito pouca força para se locomover. Precisaria de ajuda para ser carregada. Mas diz a palavra que quando ela ouviu falar de Jesus, muito provavelmente ouviu os feitos de Jesus, ouviu aquilo que Jesus realizava no meio do seu povo e ela creu. E ela declarou: se tão somente tocar na orla das suas vestes, se tão somente tocar no seu manto, eu serei curada. E como eu disse para vocês, expliquei sobre a lei, Levítico 19, diz que a mulher que tinha um fluxo, ela tinha que ficar isolada. O que acontece? Ela enfrentou o risco de ser descoberta. E a gente precisa entender que estamos falando que uma multidão seguia Jesus, certo? Levanta a mão as mulheres que foram no congresso esse ano de mulheres, por favor. Responde para mim, estava fácil ir no banheiro? Estava não? Estava complicado para você, no congresso, apenas resolver uma necessidade fisiológica, certo? E, de acordo com João 6, na primeira multiplicação de pães e peixes, diz que ali haviam 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Estudiosos da palavra, estudiosos da cultura judaica, apontam que, naquele momento, tinha entre 15 e 20.000 pessoas. Então, eu não vou usar um número tão alto assim. Vou usar um número pequeno. 1.000 pessoas seguindo Jesus. Só 1.000. Seguindo ele ali. Comprimindo ele. Apertando ele. E agora vem essa mulher. Pouca força. Seguindo. Tentando tocar nas vestes de Jesus. Algumas situações eu posso considerar que ela passou. Por exemplo, pisão no pé, empurrão, cotovelada, de repente alguns arranhões, puxões de cabelo, tudo isso para tocar nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, quem me tocou? Quem me tocou? Eu brinquei até com as meninas no ensaio segunda-feira, né? Que se fosse nos dias de hoje, os discípulos iam parar. É pegadinha, né? O Senhor é pago para fazer isso com a gente, só pode. A multidão te aperta. A multidão te oprime. E o Senhor está perguntando, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Não é quem tocou em mim. Quem tocou nas minhas vestes? Imagina você com aqueles casacos que parecem um edredom. Certo? Aí você está seguindo. E eu chego por detrás de você, sem você perceber, toquei na ponta do seu casaco. Você iria sentir? Você não iria sentir, né? Mas uma multidão apertando Jesus, seguindo Jesus, e ele para. Porque alguém tocou na orla das suas vestes. Porque alguém tocou na ponta do seu manto. E ele afirma o quê? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Outras versões, saiu poder. E aí, ele pergunta, por que ela imediatamente não se apresentou para ele?
Por que ela não simplesmente chegou? Foi eu. Presta atenção. Ela estava doente, mas não era burra. Ela estava doente, mas não era burra. Estratégia era simples. Toco nas vestes dele, sou curada, vou embora para casa. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu volto para casa, gente, tô boa. Jesus para. Quem me tocou? Na NVI, em algumas versões, diz que ela temendo e tremendo. A NVI já deixa claro, ela tremendo de medo. Porque ela não enfrentou a multidão para tocar nas vestes de Jesus? O que significa que aconteceu antes dela tocar em Jesus? Que ela, no seu período menstrual, tocou uma galera. Lembrando que a gente ainda está na antiga aliança. Uma galera seria considerado impuro. Só que olha que interessante. Ela impura tocou em Jesus. Só que ao invés de Jesus ficar impuro, ela que ficou curada. É a mesma coisa quando a gente chega com os nossos problemas. Você chega com os seus problemas para mim, eu fico com os teus problemas e os meus. A gente chega com os nossos problemas para Jesus, ele continua na mesma e a gente sai com a solução. E ela, quando chegou nele, ela conta toda a história. Por que ela temia? Porque Jesus poderia repreendê-la. Jesus podia brigar com ela. Jesus podia dizer, vem cá. Tu é maluca? Sua impura, sua imunda, tocando no mestre? Jesus virá para ela e diz o quê? Filha, eu te curei? Eu te limpei? Jesus fala o quê? A tua fé te salvou. E explicação do texto dada, queria compartilhar com os irmãos algumas aplicações. Fazendo uma reflexão sobre a minha vida, sobre o que vem acontecendo, eu cheguei à conclusão que eu estou viciado em celular. Não fui a psicólogo, psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta, nada disso. Apenas refletindo sobre o estado em que me encontro, eu cheguei à conclusão que eu estou viciado em celular. E para quem não sabe, antes desse vício, eu era viciado em pornografia. E um vício puxa o outro. Um pode desencadear o outro. Então eu atentei bem antes que isso viesse a acontecer. Você que já teve algum tipo de vício, ou conhece ou conviveu com alguém que foi viciado em alguma coisa, sabe o problema que é. E eu comecei a meditar, eu comecei a falar com o Senhor, e eu comecei a me organizar, a me posicionar, a tomar atitudes, a seguir um caminho para eliminar esse vício da minha vida. E estamos chegando ao fim do primeiro semestre, segundo semestre se aproxima. Perdão. Eu não sei quantos aqui têm o hábito de anotar metas, objetivos, projetos para o ano. Acredito que você já deve estar até esquecido dos 3 pedidos que tu colocou lá no envelope, né? Mas isso aí é outra pregação. E eu peguei o meu papel e analisando, eu vi que eu estou muito longe daquilo que eu estabeleci. E você pode estar olhando para mim e pensando, caramba, mas ele, como que viciado consegue dar aula, consegue pregar? Não sei, na eternidade, se você chegar lá, tu pergunta o mestre. Pergunta o pai como é que isso aconteceu. Eu também não sei te responder. Mas eu percebi que isso vem atrapalhando o meu caminhar, vem atrapalhando muitas situações, minha produtividade, minha concentração, minha atenção. Então eu comecei a trabalhar em relação a isso. E Deus começou a me mostrar, na palavra dele, nos evangelhos, que aqueles que faziam a diferença, os que fizeram a diferença, não eram aqueles que seguiam a multidão. Aqueles que estavam ali por estar. Vejam, uma multidão apertava Jesus e ele parou para dar atenção para uma mulher
que tocou nas suas vestes. Porque era alguém que seguia ele com propósito. Era alguém que seguia ele com objetivo. Não era alguém que seguia ele por seguir. Tipo, a multidão. Você vai para o culto? Vou, pô. Você vai para o culto para quê? Vou adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor. Mas para adorar em espírito e em verdade? Você vai lá só para isso? Você não vai no culto, não? Eu não, vou ficar em casa. Por quê? A igreja sou eu. A igreja é você? Bom, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você é o corpo? Sei que você é templo. Corpo? Você é o corpo? Tem alguma coisa errada. Irmão, você dá dízimo? Com certeza. Por que você dá dízimo? Ué, tem que ajudar, né? Nas contas da igreja, o pastor falou, pô. Tem que suprir a igreja. Ah, tá. Eu pensei que era gratidão, tipo Jacó, que falou com o Senhor que se Deus prosperasse o caminho dele, de tudo que ele conquistasse, em gratidão, ele daria o dízimo. Assim como Abraão entregou para Melquisedeque. Irmã, você dá dízimo? Com certeza, irmã. Com certeza, irmão. Por que você dá dízimo? Repreendeu o devorador, né? Ah, tá, você dizima por medo, entendi. A honra do Senhor não faz parte do seu ato. Como diz Provérbios, honra o Senhor com as primícias da tua renda, de toda a tua fazenda. Irmão, você dá dízimo? Claro, irmão. Por que você dá dízimo, irmão? Pô, para Deus abrir as janelas do céu, para me prosperar, para me enriquecer. Ah, tá, o que te motiva é a ganância. Eu pensei que era só obediência. Paz, irmão, você vai para o ensaio? Desculpa. Com certeza, irmão. Por que você vai para o ensaio? Porque o líder mandou. Se o líder marcar, você não ensaia. Ah, tá, entendi. Pensei que você queria exercer o teu ministério com excelência. Mas é só porque o líder manda. Ah, entendi. Irmão, vai tirar o serviço hoje? Com certeza, irmão. E por que você vai tirar o serviço? É porque eu estou na escala. Ah, tá, eu pensei que você era filho, você é um servo, né? Você é um empregado do reino, está lá cumprindo uma escala. Entendi. Irmão, vai na EBD? Vou, irmão, por quê? Pô, irmão, sou oficial, né? Pô, se eu não for pegar mal, né? Ah, tá, eu pensei que tu queria aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmão, vai na reunião de oração domingo de manhã? Com certeza, irmão. E por que você vai? Pô, depois da palavra do pastor, né? Chamando a atenção dos irmãos que não estão presentes. Tem que ir, né? Ah, tá, você quer aparecer para o pastor. Pensei que você queria estar com os irmãos, orar em concordância, buscar a presença, ter mais intimidade com o Pai. Ah, tá, entendi. E a gente vai caminhando assim, seguindo a multidão, com pouquíssimo entendimento daquilo que o Senhor falou na sua palavra. E a gente vai fazendo e reproduzindo, sem nem mesmo pensar naquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, a gente vive dizendo, principalmente em reuniões de casais, que o homem é o quê? O provedor, não é verdade? O homem é o provedor da casa, mas eu pergunto, tu leu? Tu achou aqui isso? Não estou dizendo se é ou se não é. Eu estou perguntando se você leu. Não, porque o homem é o sacerdote do lar. Amém. Também acredito nisso. Mas você leu? A gente ouve e continua reproduzindo. Servir a Deus quando tudo está bem é fácil. Quando as contas estão pagas, quando a conta está no azul, servir a Deus assim é fácil. Tu leu isso? Tu leu? Não sei se você já reparou, em Juízes, Israel costumava desviar quando estava tudo bem. Não sei se você já leu, mas Davi pecou, não foi no pasto, foi no palácio. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, eu estou dizendo que a gente reproduz, vai seguindo a manada sem entendimento. E a gente vai fazendo por fazer. Se a gente vê a Bíblia mais à frente, se a gente continuar lendo mais à frente, a gente vai ver que muitos passaram a não mais querer falar com Jesus, não mais querer um toque dele, uma palavra dele, mas muitos começaram a simplesmente tocar nas vestes dele, por causa do exemplo dessa mulher. A gente canta que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Não, eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero estar no centro da vontade do Pai. Mas quando tem a foto do evento e a tua foto e a tua presença não está lá, mas eu trabalhei.
Pastora, não me esperaram, pastora. Pastor, eu trabalhei. Ué, não estou entendendo. Preste atenção. Tem livros, estudos, artigos, N pregações sobre esse texto. E eu não sei o nome dessa mulher. Ninguém sabe. Mas ela fez a diferença. Ela chamou a atenção de Jesus. Uma multidão apertava. Ela só tocou nas vestes. E eu já falei isso aqui, amados. Não é acerca do que eu e você falamos que revela a nossa fé, que revela o quanto cremos. É como nós agimos. Talvez assim como esta mulher, você está com problemas, você está com obstáculos e que você precisa resolver. Só que muitas das vezes a gente está orando para essa situação ser mudada. Mas a gente está orando não é porque a gente crê que Deus pode transformar aquela situação. É porque a ação que nós devemos tomar pode gerar um atrito. E a gente não quer se indispor com ninguém. A gente não quer correr risco. Como eu costumo dizer, a gente quer ficar bem com todo mundo. Você quer ficar bem com todo mundo, distribui sorvete, irmão. Porque às vezes, o milagre que você espera receber, a situação que você espera ver sendo transformada, ela passa pela sua atitude. Ela passa por muitas das vezes você romper com algumas situações, de repente engolir o seu orgulho, de repente engolir o seu ego, de repente ter que se submeter, porque essa mulher, para ela receber a cura, para ela ter a solução do seu problema, ela enfrentou N riscos que eu já acabei de mencionar alguns aqui para vocês. E nós queremos que Deus mude as situações. Por exemplo, seria muito fácil para mim ficar orando para Deus me libertar do vício e não ficar atento aos gatilhos que me levam a ele. Imagina uma pessoa acima do peso, muito acima do peso. Ela vai no médico e o médico diz assim, ó, dieta, água, exercício. Aí ela chega, faz o quê? Procura um remédio. E assim vai remediando e o problema só vai se agravando. Essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, porque era alguém de atitude. Ela estava disposta a resolver o problema dela. Qual é a prova? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela imediatamente se levantou. E, amados, se queremos encontrar a solução, mudar situações, viver coisas extraordinárias com o Senhor, a gente vai ter que fazer coisas que a multidão não está fazendo. E eu não estou falando de competição, de você competir com A, ou com B ou com C. Precisamos entender que o amor de Deus não é mérito. Se você lê 10 capítulos da Bíblia por dia e eu não leio nenhum, Deus não te ama mais e me ama menos por isso não. A diferença é que você vai conhecer mais da palavra do que eu. Se você ora 1 hora por dia e eu só oro 5 minutos, Deus não vai te amar mais por isso e menos a mim. Só que você vai ter mais intimidade com o Pai do que eu. Ele vai lhe contar segredos que não vai contar para mim, porque você está mostrando que realmente é isso que você quer. Contar uma história aqui para vocês. Eu não pedi autorização dele, por isso que eu não vou citar o nome dele. Mas uma pessoa me procurou dizendo que queria aprender um pouco mais da palavra de Deus, ter mais intimidade, conhecer mais das Escrituras. E eu falei, amém, tem certeza que é isso que você quer? Ele falou, sim. Eu dei um desafio para ele, que ele tinha que me trazer o resumo de 2 capítulos da Bíblia num outro domingo. Perguntei para ele se ele tinha feito, ele disse, pô, não deu, na outra semana eu te entrego. Na semana seguinte ele me entregou, eu virei para ele e disse assim, ó, sem ler. Depois eu fui conversar com ele e falei para ele, ó, sem ler o que você escreveu, tá? Sem ler, só olhando para o papel. Ali eu vi alguém que fez com pressa. Alguém que estava desesperado para cumprir uma tarefa. E eu falei para ele assim, não sei se você sabe, de vez em quando eu conto as ofertas. E a letra que você usa no envelope não foi a letra que você fez no resumo.
A letra que você usou era semelhante de redação quando a gente tem pouco conteúdo. Que a gente faz a letra grande e espaça as palavras, repete as frases. E eu conversei com ele com todo amor e falei para ele o seguinte, cara, você não tem que cumprir tarefa. Lê, examina, caminha, não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Então faz de acordo com o que você quer. Então às vezes nós queremos muitas coisas da parte de Deus. Mas o que vai provar não é o quanto que eu falo. Falo, sim, amém, eu creio na palavra, eu creio nas escrituras. Mas como é que você está agindo? Você está seguindo a multidão? Ou você está buscando fazer a diferença? Você realmente quer isso que você está colocando diante do Senhor? Como é que você está agindo? O ministério pode subir, pastor também, já estou terminando. Como é que eu e você estamos agindo? Você já identificou o problema? Então trabalha no Senhor, irmão, buscando solucionar, buscando resolver. Porque, vejam, essa mulher tocou nas vestes dele, mas aquilo que tocou no coração e a sua atitude fez de Jesus sair poder. Fez de Jesus sair poder. E muitas das vezes a gente está o quê? Simplesmente seguindo a multidão. Pode subir, pastor. Fazendo aquilo que é mais fácil. Então, para enfrentar situações, muitas das vezes não vai bastar somente oração. Vai ter que ter a sua e a minha atitude. Então, em nome de Jesus, amado, eu espero que eu e você venhamos a fazer a diferença. Mesmo que o nosso nome não venha a ser citado, como essa mulher do fluxo de sangue, mas a gente deixou a nossa marca. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Uma palavra tremenda. Obrigado, Carlos.